Convido você para acompanhar a mais completa cobertura das eleições 2024. Fique por dentro de todas as notícias, debates e análises dos principais acontecimentos que vão definir o futuro da sua cidade. Sintonize 99,7 FM ou baixe o Flix Cidade e participe dessa escolha com a gente. A informação que você precisa com imparcialidade e credibilidade que você confia. Eleições 2024, seu compromisso com a democracia é na cidade. Patrocínio Gráfica Pontual, sua parceira para uma campanha vencedora. Veneza Esportes, sua loja especializada de material esportivo em Caruaru e região. E Coletivo Intermunicipal, o transporte amigo da vez para a festa da democracia. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de A a Z. Bora simbora, Mário Flávio. Mário! Agora, doutor João, tá aqui me aperreando meio monte de gente. Eu gosto, né? Bora divulgar? Hoje a gente tem aqui, nesse momento, a participação, né, do nosso analista político, professor Marco Aurélio Freire, para a gente comentar esses números. Bora explicar quanto foi feita essa pesquisa, Mário Flávio, quem fez e os números, que o pessoal está curioso. Bom dia, professor. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Aquela ansiedade, né, que dá perto de eleição. O guerreô está começando, gente. A cada pesquisa o povo enlouquece. É mais um dia desses e vamos junto, que essa pesquisa está muito bacana. Eu também estou aqui super ansioso. O professor sabe ainda não, viu? Gente, eu estou também super ansioso com os números. É muito bom a gente poder, né, analisar, divulgar e discutir, né? Porque isso gera muito impacto, principalmente nesse momento de convenções, né? Mas vamos lá, Mário. O que é que vem por aí? Vamos lá, lembrando só que a pesquisa foi feita pelo Instituto Indagator, encomendada aqui pela Rádio Cidade, divulgada hoje pela manhã, com as sessões de votos para prefeito, mostra um cenário de empate técnico entre o prefeito Rodrigo Pinheiro e o ex-prefeito Zé Queiroz. Vamos começar com os números da espontânea, que é aquele... Quando o pesquisador ele pergunta em quem você votaria para prefeito ou prefeita, e ele não indicam os nomes. Rodrigo Pinheiro foi o mais citado. É o que vem na cabeça, né? O que vem na cabeça. Do eleitor. Isso mesmo. Rodrigo Pinheiro apareceu em primeiro lugar com 34,5%. Em seguida, o ex-prefeito Zé Queiroz com 30,3%. Toninho Rodrigues, do MDB, terceiro colocado com 5,8%. Armandinho, de Solidariedade, 2,2%. Fernando Rodolfo, do PL, 2%, e o delegado Lessa, 0,5%. Professor, antes da gente ir para os números da estimulada, o delegado, até a Renata me perguntava hoje pela manhã, delegado Lessa, porque a espontânea é o que vem na cabeça, né, professor? E como ele saiu do cenário faz pouco tempo, por isso que ele apareceu aí na pesquisa. Mas um cenário de empate técnico entre Rodrigo Pinheiro e Zé Queiroz na espontânea. E o Lessa se apresentava até pouco tempo como pré-candidato a prefeito. Então isso deve estar fresco ainda na cabeça dele. Exatamente. De quem acompanha ele, né? O efeito da presença do Lessa até esse dia, até o dia 20, quando ele teve a convenção, ele ainda estava ali se apresentando como pré-candidato a prefeito. Então, é normal. Ele tinha um bom número nas outras pesquisas anteriores, né? Sempre 2 dígitos, 10, 15, então ainda há um resíduo, é um voto residual que vai ter que se definir em algum momento para outro candidato. Quem não soube, né, que ele desistiu. Quem não soube vai descobrir logo e acabará mudando de voto. Mas o fator principal ali é o empate realmente, Mário, ali na margem de erro 34-30, né, os grandes números são esses, e chama a atenção por causa da subida de Queiroz na espontânea. O voto espontâneo é um voto muito sólido, porque tem muita gente que nem está pensando em eleição, gente, ainda.
Então, o que vem na sua cabeça ali geralmente tem uma série de fatores, identificação, a percepção de que aquela pessoa já está candidata em algum momento, ela já ouviu falar nela de algum modo, porque todos os presentes que apareceram ali estão candidatos, tirando o Lessa, mas ele era. Então, há uma identificação, há uma solidez na cabeça da pessoa de que aquele candidato... E para mudar isso é difícil, esse voto é muito mais rígido. Consolidado, né? Consolidado. Quando vai para o estimulado, a gente vai ver outros elementos, mas na espontânea indica uma forte polarização até esse momento entre os dois principais candidatos. E o Toninho descolando do pilotão de baixo. É verdade. Também está aparecendo isso. Vamos agora... A espontânea, só um segundo, Mário. A estimulada, né? Você tem aquela figura na sua cabeça, mas quando se apresenta um cardápio, aí diz, eita, mas eu posso, eu tenho outras possibilidades, né? Exatamente. Vamos agora aos números da pesquisa estimulada quando os candidatos eles são colocados. Ou seja, o pesquisador pergunta: entre Rodrigo Pinheiro, Zé Queiroz, Toninho Rodrigues, Armandinho, Fernando Rodolfo, Michele Santos, em quem você votaria para prefeito? Rodrigo Pinheiro aparece na frente com 41,7%. Zé Queiroz, 35,7%. Toninho Rodrigues, do MDB, 6,6%. Armandinho, 3,8%. Fernando Rodolfo, 2,7%. Michele Santos, 0,2%. 7,5% não souberam, não responderam. Brancos e nulos, 1,8%. Mais uma vez um cenário que se configura de empate técnico. Mas aí, professor, o Rodrigo Pinheiro ele abrindo mais um pouco, né, praticamente aí um ponto. Mas como a pesquisa ela é 3 pontos percentuais para mais ou para menos, então aí Rodrigo Pinheiro ele poderia ter 44 ou 38 e Zé Queiroz poderia ter 38 ou 32. Ou seja, situação de empate. Um empate no limite da margem, como a gente diz. Ainda assim, realmente, Rodrigo sai de 34 para 41. 4%, só uma correção. A margem de erro é 4%, para mais ou para menos. Então é perto do limite. De todo modo, o Rodrigo Pinheiro ganhou 7 pontos de uma para outra, né? 7 pontos o quê? Da espontânea para a estimulada. Queiroz ganhou 5, então por isso tem um descolamento maior. Mas o que ocorre é que essa pesquisa, Mário, quando a gente vê outras pesquisas que foram divulgadas no conjunto, inclusive pelo mesmo instituto, Indagator, a gente consegue perceber uma coisa. Há uma crescente no nome de Queiroz, que está clara, está evidente, pelo menos nesses cenários, vem se apresentando um volume maior. E o seguinte, a campanha não começou. Então você tem depois de uma pesquisa como essa, os candidatos podem começar a organizar as estratégias, analisar o que está ocorrendo com o eleitorado e quantas pessoas ainda estão fora do jogo, muita gente indecisa ainda, que pode, claro, ser conquistada e que deve ser conquistada por alguém. De um modo geral, a pesquisa indica um segundo turno, mesmo quando a gente faz aí as somas dos votos, né, em relação do primeiro colocado com todos os demais, indica um segundo turno nesse momento e uma crescente do candidato Queiroz e o Toninho Rodrigues também descolando um pouquinho do restante dos candidatos, né? Os candidatos estão mais no pilotão de baixo. Também tem isso, é uma candidatura que também pode crescer muito. E a gente fica com algumas perguntas quando vê uma pesquisa, gente. A gente tem perguntas também. Por exemplo, o efeito Bolsonaro em relação ao Fernando Rodolfo, que ainda não fez campanha de rua. O Fernando Rodolfo ainda não fez uma pré-campanha muito de rua ainda não. Acho que vai começar agora, depois da convenção, que é hoje, e com a chegada do próprio ex-presidente aqui na cidade. Tem o fator Toninho Rodrigues, de como ele vai... o tipo de campanha que ele vai fazer, se vai ser mais propositiva, se vai criticar como é que ele vai recuperar o público que já foi mais do pai dele por muitos anos. Né? Tem o Armandinho, né, que vem com uma forma de campanha diferente também, principalmente porque ele junta esquerda, direita, enfim. E tem, obviamente, as duas campanhas que se destacam mais nesse momento, como é que elas vão, depois desses números, o que elas vão apresentar, Mário? Principalmente porque as duas convenções também estão marcadas para esse domingo. Lembrando que após as convenções, né, professor, quando tiver as indicações oficiais dos vices, né, também pode mudar. Mexer no cenário. Mexer no cenário. Uhum. E um detalhe, né, que se os números baterem, né, se os números estiverem corretos, a gente tem um cenário de segundo turno. Isso. Não é um cenário de resolver a eleição no primeiro turno, né? Isso... Exatamente. Quando você faz a soma todos os candidatos em relação ao primeiro, que é o prefeito Rodrigo Pinheiro, você vê que vai passar
indicam um segundo turno hoje, e são muitos candidatos mesmo para que a coisa se resolva num primeiro turno, pelo menos nesse primeiro momento de campanha. É uma campanha mais para segundo turno do que para primeiro. Só acabaria no primeiro se os dois do pelotão da frente realmente subissem muito a ponto de deixar todos os outros com traço quase, sabe? 1 ponto, 2, aí não influenciaria muito não. Então é uma campanha provavelmente para segundo turno, mas que ainda assim polarizada. Isso não impede uma polarização, nesse momento está bem polarizada entre o prefeito e o ex-prefeito Zé Queiroz. Mas Toninho está se descolando do pelotão lá embaixo, tem o efeito Bolsonaro que pode influenciar no jogo, tem o tipo de campanha que Armandinho, Michele Santos vão fazer, também isso vai mexer no cenário. O jogo nem começou, né, na verdade, e muita gente está indeciso, Mara, ainda vai vir para a campanha uma série de pessoas que estão hoje preocupadas com outras questões do dia a dia, preocupadas com as suas contas, com outras questões, mas que vão ter que se decidir por algum candidato mais cedo ou tarde. Só volta essa foto aí da estimulada, só para a gente fazer um comentário breve aqui para ouvir a opinião do professor. Né? Nesse cenário aí, professor, se a gente fosse transformar em votos válidos, né, que são aqueles votos que realmente são os que contam, né, o Rodrigo Pinheiro teria 45%. Perfeito. Então ele estaria a 5% mais um, né, de vencer essa eleição no primeiro turno. Então, tem uma chance? Tem. Mas tá difícil, né, professor? Esse é o ponto. Tem chance? Tem. Pode ser resolvido? Pode. Mas a tendência, né, quando a gente olha para a campanha, a tendência, se Toninho Rodrigues continuar subindo e, eventualmente, Fernando e Armandinho e Michele não percam pontos, só isso já garantiria o segundo turno. Nem falei ainda do próprio Queiroz e de uma descida eventual de Rodrigo. Só nesse cenário, com o Toninho melhorando os pontos que ele vem tendo. Porque Toninho entrou na campanha também mais recentemente, é bom lembrar isso. De certo modo, a campanha dele começou a pegar um pouco mais de tração nos últimos dias, nos últimos tempos agora. Isso já força. O Fernando Rodolfo também quer pegar tração. Então, esses outros candidatos, Mário, podem, de certo modo, forçar o segundo turno. Mas há uma chance do prefeito ganhar aí no primeiro? Se passar essa barreira dos 45, né? Que é a barreira final. É aquilo da maratona, a gente está em tempo de Olimpíada. O corredor corre, mas no final da maratona tem que ter aquele fôlego, né? O sprint aquele momento, né? É um pouco isso, Mário, que vai ocorrer. Que pode ocorrer ou não, mas que hoje a tendência de um segundo turno é. Por quê? Porque é assim que os números estão apresentando. Muito bem. Já vamos para o próximo slide. Próximo PowerPoint. Vamos lá, então a gente vai agora para o cenário de segundo turno. A situação, ela aperta mais ainda, professor, quando vai para o segundo turno. Aí é que o negócio embola mesmo, principalmente quando são colocados aí Rodrigo Pinheiro e Zé Queiroz. De acordo com a pesquisa do Instituto, Rodrigo Pinheiro na liderança com 37% contra 35% de Zé Queiroz. Ou seja, estão literalmente empatados aí, né? E o não sabe, não respondeu 28%, professor. Muita gente indecisa ainda sobre essa questão do segundo turno, quando são colocados os dois, mas um cenário de muito aperto, né? Rodrigo contra Zé no segundo turno. Mário, vê a proporção mágica aqui. 1/3 para um, 1/3 para o outro, pouco mais, e 1/3 sem saber. Veja, tem muita gente. Não é isso? Tem muita gente aqui fora do cenário. Veja, 1/3 da população, eu estou olhando para o número de 28% de indecisos. 1/3 da população que pode ser conquistada por qualquer um dos dois, se eventualmente os dois forem os candidatos que vão ao segundo turno. O que indica que esse é um voto muito consolidado, Mário. Quando eu digo a você, a um pesquisador, que vota no primeiro turno em X e no segundo turno de novo em X, esse voto está muito consolidado, mas esse número de indecisos indica que há muita gente para ser, em marketing diria, prospectada, né? Assim que diz no marketing, essa palavra, ou seja, buscada. Esse pessoal que vai ser buscado é o decisivo para a eleição. Claro, como ainda tem campanha de primeiro turno, esses números mudam, esse indeciso cai ao longo da campanha. Mas esse indeciso deve ser conquistado já desde o primeiro turno, no máximo possível de esforço dos candidatos. É sobre esse número que eles provavelmente vão trabalhar, Mário, mas o número é de basicamente um empate. A importância de se comunicar fora da sua bolha. Totalmente. Não é, professor? Totalmente. Porque para quem tá já ali, já gosta de você, já curte seu trabalho e tudo mais, beleza.
Mas esse pessoal, esse 28% aí faz muita diferença. É preciso saber a necessidade desse pessoal. Exatamente. Né? O que é que eles querem, o que é que eles buscam. E por que eles não vêm desde o primeiro turno? Exatamente. Essa é a resposta que as campanhas vão ter que encontrar. Porque eles já não estão com a gente, Porque já não estão com a gente. É exatamente. Ou seja, se a gente analisar a partir do eleitor, não, a gente gosta de ver 37, 35, tudo bem. Mas se você olhar a partir das campanhas, um olhar um pouco mais técnico, você diz, rapaz, o que está faltando? Exatamente a pergunta da Renata. O que está faltando para esse pessoal não já aderir a gente, já que outros já vieram? Mas é por aí. E é o saber ouvir, né? A crítica construtiva e tudo mais. Saber dialogar com todo mundo. E outra, quanto disso é rejeição para cada um deles? Uma parte disso é rejeição. E aí esse eleitor não vem. Mas outra parte não é tão rejeição assim. É exatamente como você disse. Porque ainda não veio. Enfim, eis a do dilema dessas candidaturas. Muito bem, vamos seguindo aqui com mais uma simulação do segundo turno, dessa vez entre o prefeito Rodrigo Pinheiro e o Toninho Rodrigues. Aí, professor, o prefeito teria uma facilidade maior, ele teria 39%, Toninho Rodrigues 22% e 39% não souberam ou não responderam. Isso indica uma coisa. Rodrigo sai de 37 para 39 quando muda o candidato, né? 37 foi quando ele estava ali contra Queiroz e vai para 39 agora contra Toninho Rodrigues, o que indica um certo... o fôlego dele fica mais ou menos... Está consolidado aquele número que eu disse, esse em torno de 30%, 40% ali em torno dele para um segundo turno. E aí o que ocorreu? Esse eleitor que vai para Toninho é um eleitor que provavelmente estava na outra simulação com Queiroz, por exemplo, do próprio Toninho. E aí o número de indecisos aumenta, né? Aumenta quase 9%, aliás. Esse aumento indica que tem muita gente que, por exemplo, como é que seria a transferência de voto de Toninho para Queiroz, de Queiroz para Toninho, eventualmente, ou de Rodrigo para os outros? Esses números, o cenário do segundo turno ajuda a gente a pensar isso. Como é que seria a transferência de votos, como é que seria apoio de um lado ou de outro, para onde o eleitor vai. Mas é um número interessante. Também a chegada de Toninho não é uma chegada tão... Ele chega bem ainda. Para quem tem 6 pontos na inicial, 22 num cenário de segundo turno, é um cenário possível de trabalho também. É uma campanha que pode olhar para isso aí e dizer, esse eleitor pode ser conquistado. Eu acho que esse é o olhar da campanha dele, se for o caso. Vamos para mais uma simulação do segundo turno, dessa vez entre o prefeito Rodrigo Pinheiro e o deputado federal Fernando Rodolfo. A Rodrigo Pinheiro aí amplia a vantagem para 42,3%, Fernando Rodolfo ficaria com 9,5%, não sabe, não respondeu 48%. Professor, uma coisa que chama a atenção aqui, e esse foi o último cenário que a gente fez de segundo turno, é que o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele está com essa margem aí entre 38% e 42%, né? Ele não consegue avançar nisso. Isso. Tem até uma pesquisa do Big Data também essa semana, também com um número parecido. Tem uma pesquisa, um amigo meu que faz pesquisa interna também, um número bem parecido com esse percentual de Rodrigo. E a quantidade de não sabe ou não respondeu. Justamente, porque a forma de campanha, né? Aqui eu vejo o seguinte, o eleitor de Rodrigo é aquele que já vem desde o cenário com Queiroz, né? Os 35, entre os 35 e os 43, né? Na nossa pesquisa aqui. Mas o indeciso aumentou a cada um dos cenários de segundo turno. Por quê? Porque os eleitores que estavam naquele primeiro cenário com Queiroz vão para onde? Os eleitores que estavam com o Toninho vão para onde? E aquilo que eu disse, a própria presença física de Fernando Rodolfo, que vai começar a ser bem maior agora, da convenção de hoje em diante, isso também pode deixar esse cenário mais claro, né? Esse cenário vai ficar mais aclarado. Ele ainda não está claro em relação a como vai ser o estilo e a organização de campanha de Fernando Rodolfo. Ou seja, falar mais sobre a dúvida da gente em relação a Fernando e a forma de campanha que ele vai fazer, do que sobre Rodrigo. Rodrigo parece mais consolidado no jogo, porque é um candidato que é natural para o jogo, já que é o prefeito atual. Mas no caso de Fernando Rodolfo ainda nós não sabemos como vai ser isso. E aí é isso que está dizendo ali, 50% quase, 48,2% de indecisos nesse jogo, nesse cenário, indica isso. Eu não sei como os candidatos vão se comportar, mas é um voto que é muito conquistável. Mostra que Rodrigo está num certo teto ali para segundo turno. E aí sim, para a campanha dele não é tão legal esse número específico. Já para Fernando é alguém que pode ser conquistado, mas depende do tipo de campanha e do jogo da campanha dele. Vamos para mais um dado aqui da pesquisa, né, que a gente possa trazer aqui para os nossos ouvintes.
avaliação de governo. De acordo com a pesquisa, a governadora Raquel Lira é a mais bem avaliada entre os 3 que estão na esfera do poder. A gente reduziu, para não ficar aquela pergunta longa, professor, certo. Bom, ótimo, ruim, regular, a gente reduziu para aprova e desaprova. Então, de acordo com a pesquisa, 54,5% aprovam o governo Rodrigo Pinheiro e desaprovam 45,5%. Já a governadora Raquel, ela tem uma aprovação de 63,7% e uma desaprovação de 36%. E o presidente Lula, ele tem uma aprovação de 57,7% e uma desaprovação de 42,3%. Mário, números interessantes. Primeiro porque mostra o peso do cabo eleitoral que será a Raquel Lira na campanha de Rodrigo, né? Uma vez que ela está melhor avaliada que o próprio prefeito, indica que ela é fundamental na campanha, né? Em atos de campanha, enfim, no movimento de campanha. Ela é um ator importante do jogo. Segundo, qualquer prefeito que esteja abaixo de 40% de avaliação positiva está com muita dificuldade de se reeleger. Isso é da ciência política. Não é o caso de Rodrigo Pinheiro. Mas em outras pesquisas, Mário, que a gente viu no cenário, e aí a gente não pode só comparar a pesquisa por igual, porque elas não têm a mesma metodologia, mas ele apareceu com melhores índices em outros momentos. No entanto, esse índice aí não é tão ruim, desde que ele começa a transformar isso em voto, porque se ele está batendo na estimulada em torno de antes de 41 ali na estimulada, e está chegando a 55, está faltando conquistar esse eleitor que eventualmente o aprova, mas não está vendo ele como um candidato. Esse é um problema dessa campanha. No caso da oposição, principalmente no caso de quem é apoiado pelo Lula, que é o Queiroz, tentar dialogar com esse público que aprova a presidência também. Mas lembrando, os cabos eleitorais são importantes, mas decisivo mesmo são sempre os candidatos. O professor, a gente também perguntou os apoios políticos de cada candidato, né? Vamos soltar a próxima foto aqui, quando pergunta, por exemplo, Rodrigo Pinheiro, que é o candidato de Raquel, né? Zé Queiroz, que é o candidato de Lula. Então vamos trazer agora o peso de cada um. O peso de cada um, de acordo com a pesquisa, se influenciaria muito aqui no resultado. Eu trouxe aqui o gráfico cru, né, da pesquisa. Rodrigo Pinheiro, apoiado por Raquel Lira, teria 38%. Zé Queiroz, apoiado por Lula, 35,3%. Toninho Rodrigues, apoiado por Tonigel, 6,2%. Armandinho, apoiado por Pablo Marçal, né, que foi a figura nacional aí que ele apareceu recentemente, 3,7%. Fernando Rodolfo, apoiado por Bolsonaro, 2,8%. E a Michele Santos, apoiada por Guilherme Boulos, 0,2%. Branco, nenhum, 1,8%. Não responderam 12%. Também eles empatam aí nessa questão, professor. O que chama a atenção ainda é o baixo percentual, na minha opinião, não sei na sua, de Fernando Rodolfo, que não consegue ainda puxar o eleitorado bolsonarista. Mesmo colando a imagem dele a Bolsonaro, ele não sai ali daquele percentual que ele tem. Os demais mantiveram os percentuais, né, da pesquisa também estimulada. Exatamente, a leitura é essa, Mário. Realmente, o cenário da pesquisa estimulada variou muito pouco em relação à inclusão dos pesos, dos apoios. E realmente, a minha dúvida de pesquisa até agora é essa, né? Durante as falas aqui eu sempre pontuei como que será o peso e o trabalho e o tratamento também que a campanha de Fernando Rodolfo vai conseguir fazer junto a Bolsonaro para fazer sua imagem chegar a um grupo eleitoral de 40% na cidade. Isso também tem um peso. Agora, é uma eleição local. Então, os candidatos também precisam ter um apelo próprio também, porque a campanha, por mais que tenha ideologia, questões nacionais, ela é uma campanha local. O peso dos apoios não parece fazer muita diferença em relação ao que já está ocorrendo na estimulada. O que indica que é bom ter bons cabos eleitorais, tem um peso, como o Raquel Lira tem um peso, seu peso, o Lula deve ter seu peso e o Bolsonaro, entre outros, mas ainda assim vai ser muito uma campanha do candidato, do olho no olho, de como eles vão chegar a cada um dos nossos eleitores de Caruaru. Acho, Mário, que está ficando claro que tudo bem, tem apoio, tem peso, mas no final das contas quem governará a cidade será um dos 7 que estão se apresentando e não os seus apoiadores. É verdade. Professor, mais um quadro aqui também trazendo a gente, só para defeito, né, de comparação, a rejeição, né, dos candidatos, né, que é quando se colocam os nomes em que você não votaria
de jeito nenhum. Então vamos trazer aqui, né, o Zé Queiroz apareceu na primeira posição com 21,8%, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro com 17,5% na segunda, na terceira posição o Toninho Rodrigues com 12,5%, aí vem Fernando Rodolfo com 11,3%, Michele Armandinho 8,7%, Michele Santos 7,7% e não responderam 20,5%. Aí também mostrando, professor, aquela tendência, né, que o eleitorado de Rodrigo não quer votar em Zé Queiroz e que o eleitorado de Zé Queiroz não quer votar em Rodrigo, e aí praticamente também eles empatam ali mais com o Zé Queiroz na frente. Esse número já é um pouquinho melhor para o Rodrigo Pinheiro, mas é interessante. Esse é o único número que a gente tem certeza que cresce durante a eleição. Esse é o único número que cresce, porque na medida que a gente escolhe um candidato, a gente começa a rejeitar realmente os outros. É natural, então a rejeição vai ser... esse número modifica mais adiante, por isso, pela escolha de cada uma das pessoas, né, quando elas vão votar. Mas é um número que nesse momento aí está empatado também, o que indica a polarização. Quando você tem uma intenção de voto muito alta, você também atrai uma certa rejeição, Mário, no jogo. Então esse é o que explica. Agora, nesse cenário um pouquinho melhor para o Rodrigo Pinheiro. Por quê? Porque a rejeição dele é menor do que a de Queiroz, do ex-prefeito, e isso pode ajudar a tentar conquistar mais aqueles votos para ele, o sprint final de chegar de vencer no primeiro turno. Mas os números, atenção para isso, os números vão modificar, porque na medida que as pessoas escolhem um candidato, começam a rejeitar os demais. Veja, quando a pesquisa foi feita dia 27 e 28, a gente não tinha ainda, 27 e 29, né? A gente não tinha ainda alguns vices definidos. E também colocamos nos questionários aí qual seria o vice ideal para Rodrigo Pinheiro e para Zé Queiroz. Que interessante. Tá? Vamos trazer agora o que é que o eleitor de Caruaru pensa. Com relação a Rodrigo Pinheiro, né, com os números que foram... A gente colocou 4 nomes na pesquisa. Anderson Luiz, Aline Tiburcio, Luana Marabuco e a Deise Williane. O Anderson Luiz ficou na frente com 7,2%. Né, a Aline Tiburcio 6,8%. Eles que são marido e mulher, então vão, teoricamente, ali, se juntassem os dois, né, que são a mesma coisa, teoricamente daria mais. Luana Marabuco ficou 5,2%. Deise Silva, né, o Deise Williane, 5,2%. E aí, professor, 75% não soube ou não respondeu essa questão. Então, mostra um certo desconhecimento dos vices que estavam sendo colocados com o Rodrigo Pinheiro. A maioria optou ali por Anderson, mas o prefeito escolheu, né, a Deise. Exato. Isso indica que como os candidatos a vice ou os pretendentes ali não eram políticos, né, Mário? No sentido da população, né? Não eram políticos no sentido populacional, né? De ter seus nomes vinculados à política. Eram técnicos, todos eles secretários, o Anderson assessor especial, mas essa pegada de ser um vice mais político não chegou. Por isso que o nome acaba não tendo as pessoas não têm uma compreensão maior, tem muito desconhecimento, né? Mas é interessante, é um dado curioso da pesquisa. Afinal de contas, o prefeito acabou escolhendo, né, a que ficou ali em último lugar, empatada com a Luana Marabuco, mas isso provavelmente é o seguinte, Mário, vai precisar trabalhar o nome do vice, no caso da vice na campanha, certo? Para poder mostrar que essa chapa tem liga. É isso que vai acabar ocorrendo. E com relação ao vice Zé Queiroz, nós colocamos ainda o nome do delegado Lessa, né? E ele foi que apareceu disparado ali na frente. Veja como os vices de Zé Queiroz, para o eleitor de Zé Queiroz, eles são muito mais conhecidos do que os vices do Rodrigo Pinheiro. Né? O delegado Lessa apareceu com 38%, mas retira o nome dele. Rafael Delon apareceu com 25% e o Douglas Sintra com 20%. Então, mostrando ali que delegado Lessa, para o eleitor de Zé Queiroz, ele tem uma memória muito mais significativa para lembrar do nome. E o povo não faz distinção entre Lula e Bolsonaro. Não faz. Vejam, vices mais políticos, respostas com mais, porque são mais conhecidos da população como um todo, não são tão técnicos no sentido tradicional, são mais políticos. E isso refletiu. Além do mais, o legal na campanha, na pesquisa, gente, é que ela diferenciou. Quando você disse que votava em Rodrigo Pinheiro ao entrevistado, aí se perguntava sobre o vice de Rodrigo. Não se misturou aquilo, só para lembrar, não é isso, Mário? Quem discutiu aí que se o vice de Zé foi quem já tinha escolhido na estimulada o voto lá no Zé Queiroz. Então, para o eleitor de cada um deles. Os vices apresentados por Zé são mais políticos, logo os percentuais são mais conhecidos, são mais fortes. Agora, Lessa deles chamou a atenção, é o mais conhecido também e o mais e acabou sendo o mais escolhido, indicando que muita gente o eleitorado de Lessa e de Zé parecem ter se ajustado em algum, pelo menos nesse caso da pesquisa. Lembrando que as pessoas que estão mandando mensagem, algumas bem assim, empolvorosa,
né? A gente tem que ter calma, é apenas o resultado de uma pesquisa, né? É uma pesquisa. Pesquisa é um retrato do momento. Retrato do momento. Olha, aprendi, tá vendo? E vamos ter também as convenções desse fim de Se for semana. feita agora, uma já pode estar diferente. Vamos ter as convenções desse fim de semana, por exemplo, com a indicação de vices. Para a semana, por exemplo, Bolsonaro vem aqui em Caruaru, de repente o cenário pode favorecer Fernando Rodolfo ou não. A gente vai saber isso com o tempo. Por enquanto, é um cenário de Rodrigo Pinheiro na frente, né, das pesquisas. A gente vai fazer na semana que vem um programa especial da eleição e vamos mostrar também a evolução das pesquisas, né, que mostram aí essa situação. E por enquanto a gente tem uma tendência aí, né, professor, de segundo turno. Claro, a campanha nem começou ainda, ela começa dia 15, né, desse mês, né, mas por enquanto a tendência de segundo turno, uma eleição polarizada, com Toninho Rodrigues lá descolando, como disse o professor, do pelotão de baixo, né? Vem ali aqueles dois, como se fosse uma maratona, tem dois lá na frente que estão à frente, e ali atrás tem aquele que está tentando descolar daquele pelotão ali de baixo, e o Toninho Rodrigues consegue essa situação, né? Muito bem, professor, a gente para a semana vai bater um papo aqui sobre essas quando definir tudo, sobre essas convenções, sobre essas histórias. Vamos só definir o dia, né, para que a gente possa bater um papo sobre essas eleições, não só em Caruaru, mas em toda a região. Olha, a gente, dia 16 é guerreou, né? Mas para quem já está na política, para quem gosta de acompanhar, veja, gente, os cenários já estão dados, a situação já está aí à mostra e acredite, daqui para frente só vai se falar em eleição. E se você vai falar em eleição, vai falar em Rádio Cidade. É isso. Porque seu compromisso com a democracia é na cidade. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. Política de